Nosso estudo de hoje é a lição 56 do livro Palavras da Vida Eterna, Jesus e Dificuldade. Não se vos turbe o coração, Jesus no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27. Jesus nunca prometeu aos discípulos qualquer isenção de dificuldades, mas com frequência reclamava-lhes o coração para a confiança. No cenáculo, descerrando afetuoso o coração para os aprendizes, dentre muitas palavras de esperança e de amor, asseverou com firmeza: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Pacificava o ânimo dos companheiros timoratos entre quatro paredes, sabendo que em derredor se agigantava a trama das sombras. Lá fora Judas era atraído aos conchavos da deserção. Sacerdotes confabulavam com escribas e fariseus sobre o melhor processo de enganar o povo, para que o povo pedisse a morte dele. Agentes do Sinédrio penetravam pequenos agrupamentos de rua, assolando contra ele as forças da opinião. Perseguidores desencarnados excitavam o cérebro dos guardas que o deteriam no cárcere, e quantos lhe seguiam a atividade, regurgitando ódio gratuito, prelibavam-lhe o suplício. Jesus percussiente não desconhecia a conspiração das trevas. Entretanto, lúcido e calmo, fim do entendimento com os irmãos do apostolado, dirige-se à oração no jardim para, além da oração, confiar-se aos testemunhos supremos. Não procures assim fugir à luta que te afere o valor. Aceita os desafios da senda como quem se reconhece chamado a batalhar pela vitória do bem, com a obrigação permanente de extinguir o mal em nós mesmos. E não apeles para o Senhor como advogado da fuga calculada ao dever. Lembra-te de que o Mestre ninguém prometeu avenidas de sonho e horizontes azuis na terra, mas sim convicto de que a tempestade das contradições humanas não poupariam a ele próprio, advertiu-nos sensatamente: não se vos turbe o coração. Emmanuel hoje traz para a nossa tela mental o momento em que Jesus estava proferindo essas palavras: não se vos turbe o coração. Esse momento, vamos lembrar que era o momento da última ceia, e que até no complemento do texto, ele vem prometer que rogaria ao Pai que viesse no tempo certo o Espírito de verdade, que era o Espírito que estaria aqui com a gente, o Consolador prometido, né? Mas nesse momento, ele não... ele estava sabendo que estava todo um quadro formado, não desconhecia, a palavra que me fugiu aqui, que Judas já tinha traído, que os sacerdotes já estavam, olha bem que riqueza de detalhe, né? Já estavam conversando com os escribas e fariseus sobre o melhor processo de enganar o povo para pedir a morte dele, já estavam aquele, vou botar assim, as influências, mesmo na época que não existiam as redes sociais nem as fake news, já estavam tendo as influências, já tinham agentes do Sinédrio também, penetravam pequenos agrupamentos na rua, buscando contra Jesus as forças da opinião. E, inclusive, chama a atenção até para uma coisa também interessante, na riqueza de detalhes do Emmanuel: perseguidores desencarnados, perseguidores do Cristo também, né? Ou simplesmente perseguidores gratuitos. Aqueles que não está comigo, não é do meu, não tem os mesmos gostos que eu, não faz parte do meu time, por aí. Mas, ao mesmo tempo, também perseguidores daqueles encarnados também, porque provocando neles uma reação contrária aquele espírito que era de luz, poderia estar trazendo, através da lei de causa e efeito, consequências para aquele também que o deteriu no cárcere. E continuava regurgitando ódio gratuito, prelibavam-lhe o suplício. E Jesus, com muita calma, não desconhecia a conspiração das trevas, mas, ao mesmo tempo, não deixava com que os discípulos também ficassem com medo, e pedia para eles, lúcido e calmo, falava para eles: não se vos turbe o coração. É interessante esse quadro, ou, por exemplo, o momento político que nós estamos vivendo hoje no nosso país, independente de qual opinião que você tenha, você percebe uma polarização muito grande, e uma polarização baseada no ódio. Por que a gente fala polarização no ódio? Porque é a primeira vez na história, pelo menos a minha geração, que alguém odeia o outro porque o outro pensa diferente politicamente. Está sendo a primeira vez. Muitas brigas em muitos lares, muitas complicações por conta disso. Famílias que foram desfeitas, amizades que foram desfeitas, relacionamentos que se encerraram por conta disso. A gente sabe disso muito bem.
E ele fala, tanto que você professa um lado ou outro, o que ele fala? Lúcido e calmo, fim do entendimento, dirige oração para ele no jardim e procura confiar testemunhos supremos e fala para ele, tenha confiança, tenha, né, com muita lucidez, e fala, calma, as coisas vão se acertar. Pacificava o ânimo dos companheiros, enfim. Então o que acontece? A gente tem que começar a botar na cabeça como é que a gente faz para pacificar momentos difíceis. Ele fala para ela, não procures assim fugir à luta que te afere o valor. Está aparecendo a dificuldade vai te tirar da zona de conforto, vai. O problema é que a maioria de nós, a gente queria estar o tempo todo na zona de conforto, né? A gente queria estar ali com o nosso salário em dia, ganhando um pouquinho a mais do que a gente precisa para poder gastar com o supérfluo, para a gente poder ter momentos de prazer fazendo viagens, fazendo passeios. É isso que a maioria das pessoas querem, né? Sair um pouquinho da zona de conforto já provoca aí queixas, reclamações. A luta apareceu, ele fala, aceita os desafios da senda como quem se reconhece chamado a batalhar pela vitória do bem. E aí que está, né? Os espíritos chamam a nossa atenção o tempo todo para que esses desafios, quando eles aparecem, vão ser aqueles momentos que vão testar a gente. Eu fico imaginando o seguinte, né? A gente daqui a pouco fora desse quadro que a gente está vivendo, do outro lado da vida, como se a gente pudesse assistir num filme, numa tela, os momentos que a gente está passando aqui. E alguém está sentado do nosso lado falando, olha, naquele momento você estava passando pelo teste da privação financeira, você estava passando pelo teste de ter uma dívida, você estava passando pelo teste de ter alguém doente na sua família, você tem que cuidar, você estava passando pelo teste de você estar doente e também merecer cuidados especiais. Vamos ver como é que você reagiu. E aí a gente vai começar a fazer aquela análise, parar para ver, peraí, aonde eu perdi a paciência, onde eu perdi a calma, onde eu fui reprovado no teste. E por que fui reprovado? Em que momentos eu fui reprovado? Porque existem os momentos também, né? Por exemplo, quando a gente recebe a notícia de uma doença, a gente fica durante um tempo ainda abalado, ainda procurando compreender, entender o processo da doença, e muitas vezes, até mesmo quando a doença que a gente recebe o diagnóstico, ela se afigura no primeiro momento como uma doença que não tem cura, o que ele fala para a gente? Fala, não fuja da luta que te afere o valor. Calma, tenha lucidez e vamos fazer o que a gente puder fazer, porque, pelo menos se tratando de medicina, até hoje a gente nunca viu uma doença que é incurável, né? E aí as pessoas vão jogar para os milagres aí, falar, foi um milagre de Deus, não, precisa da nossa contribuição também. Deus está dentro da gente, né? Aquela frase do John Lennon, né? Eu estive em todos os lugares, só me encontrei em mim mesmo. Se a gente conseguir ter a mente aqui equilibrada, a mente consegue controlar o corpo. Mas enfim, ele vem chamar a nossa atenção, não apeles para o Senhor como advogado de fuga calculada ao dever. Que quando aparecem esses momentos de teste, a primeira coisa que a gente faz, por que logo comigo? O que está acontecendo? E quer reclamar e quer fazer de tudo para poder voltar logo à zona de conforto o mais rápido possível. Vai ter situações que isso não vai ser possível, né, tão rápido. A gente vai precisar passar realmente pela prova, não tem jeito. Ele bota, lembra-te de que o mestre ninguém prometeu avenida de sonho e horizonte azul na terra, mas sim convicto de que a tempestade das contradições humanas não poupariam a ele próprio, advertiu-nos sensatamente, não se vos turbe o coração. Então ele fala para a gente, ele convicto que até ele mesmo teria que passar por toda aquela dificuldade, e quando foi mostrado o cenário para ele, ele virou para o pai, pode afastar de mim esse cálice? Não, se for a sua vontade mesmo, eu vou lá e vou cumprir. E cumpriu tudo, mas imagina a gente aqui, na Terra, a gente recebendo a notícia de que a gente vai ser traído, vai ser humilhado, vai ser preso, vai ser açoitado. E a gente não precisa nem ir muito longe. A gente receber essas informações já faz com que a gente fique todo preparado, maldizendo aqueles que vão servir de instrumento para que isso aconteça, procurando se precaver. E Jesus já soube daquilo tudo e falou, é essa a vontade? Vamos embora então. Vou cumprir o meu dever. Independente do que aconteça, eu vou cumprir o meu dever. Vou encerrar aqui lembrando que lá na África do Sul, Nelson Mandela, uma vez ele falou, antes de morrer, que poderiam prender o corpo, ele ficou muitos anos preso, mas nunca acabar com as ideias dele, com o dever cumprido dele. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.